Graça e paz. Que bom estar aqui mais um dia. Estamos no 7º dia do desafio 31 dias de oração pelo casamento. A palavra de Deus, ela nos instrui a orar sem cessar. Nós estamos aqui no mesmo propósito, juntas orando pelo casamento. É tão importante nós entendermos o poder da unidade, eu sempre falo isso aqui. É importante nós entendermos o poder da unidade. Nós estamos aqui com um único propósito: orar pelo nosso casamento. E o Senhor, Ele conhece a necessidade de cada uma de nós. Ele contempla o nosso coração, Ele contempla aquilo que eu e você precisamos hoje, agora. Então, nós já vamos ler o texto da nossa reflexão de hoje. Nós vamos ler o capítulo 7 de Provérbios, no versículo 2. Diz assim: obedeça aos meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos. Olha só, hoje nós estamos no 7º dia desse desafio de 31 dias. A cada dia, nós fazemos aqui uma reflexão em um capítulo de Provérbios. Como hoje é o 7º dia, nós estamos refletindo no capítulo 7. Nós não refletimos no capítulo todo, porque geralmente tem várias instruções. Mas eu sempre leio um versículo, no máximo 3, para que possamos fazer uma reflexão em determinado assunto. Porém, de nada adianta nós nos reunirmos para orar juntas, para refletir na palavra de Deus, se nós não guardarmos tudo que nós aprendemos e colocarmos em prática. De nada vai adiantar só ouvir e não obedecer, ouvir e não praticar. Hoje é o 7º dia. Nós já fizemos aqui 6 reflexões. Nós já aprendemos sobre várias coisas aqui que o Senhor falou conosco através da palavra que nós precisamos alinhar na nossa vida. Porque muitas vezes queremos só orar, pedir, mas não queremos ouvir o que Deus fala. Entende que oração, ela não é um monólogo, oração é um diálogo. E em um diálogo, 2 pessoas falam. Uma fala e a outra escuta. Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas também precisamos parar para ouvir Ele falar conosco. E quando nós lemos a palavra, é o momento de Deus falar conosco. E nós já fizemos aqui 6 reflexões, onde Deus já falou conosco durante esses 6 dias. Então, hoje, o que Deus está falando conosco? Deus está falando conosco que é para nós obedecermos aos mandamentos dele e viver isso. Não adianta só ouvir, encher de informações, de instruções, mas não colocar isso em prática. A oração, ela exige ação, orar e agir. Oração exige essas 2 coisas. Você ora, e o que é orar? Falar com Deus, dialogar com Deus. Ele fala, nós falamos com Ele e Ele fala conosco. É um diálogo, duo, 2 pessoas. E nesse diálogo, nós recebemos instruções que precisamos colocar em prática. Muitas vezes queremos fazer propósitos de oração, desafios de oração, campanhas, seja lá o nome que você queira dar. Eu gosto de dar o nome de desafio, porque desafio nos leva a transformações. Então, por isso que eu gosto de dar o nome de desafio. Mas cada um tem aí um jeito de falar. Então, alguns vão chamar de campanha de oração, corrente de oração, propósito de oração. Tá tudo válido. É um gosto meu, eu gosto de colocar desafio porque me leva a um lugar de transformação, certo? Mas não adianta nós orarmos todos os dias, mas não agirmos e não colocarmos em prática aquilo que Deus está nos orientando.
Hoje é o 7º dia, já estamos aqui há uma semana. Uma semana, o que nós aprendemos com o que nós já colocamos em prática com o que aprendemos? O que nós já conseguimos mudar a mentalidade? Qual foi as chaves que já foram viradas aí na nossa mente? O que nós já aprendemos? Eu sei que tudo que foi falado aqui, nesses 6 dias, foram coisas óbvias, coisas simples. Eu não falei nada de mirabolante aqui, tudo baseado nos capítulos de Provérbios. Porém, muitas vezes nós sabemos de algo, mas esquecemos daquilo. E precisamos, então, ouvir para nos lembrar de colocar em prática. Então, o que foi que nós já aprendemos aqui? O que nós já praticamos? Nós estamos obedecendo e vivendo aquilo que Deus está nos ensinando? Porque senão não vai adiantar nada. Nós vamos finalizar os 31 dias aqui e não vai surtir nenhum efeito, não vai gerar nenhuma transformação. E não é esse o objetivo. Eu sei que tem muitas mulheres que falam: eu tô cansada de orar pelo casamento. Porque só oram, não agem. Não tem nenhuma ação, não tem nenhuma mudança. Só quer pedir a Deus que mude o marido. Deus, muda meu marido, conserta meu marido. Deus faz isso, faz aquilo. Acha que Deus é um empregado, Deus é um servo. Mas não quer ouvir a palavra, não quer obedecer o que a palavra diz, não quer viver os mandamentos da palavra. Então não vai ter nenhuma transformação. Primeiro, porque Deus, nós aprendemos aqui no primeiro dia, a ter temor, porque Deus é soberano. Deus não é o nosso servo, Deus não é o nosso empregado. Então Deus não vai fazer aquilo que eu estou pedindo, só porque eu estou numa campanha de 31 dias de oração. Não, Deus não vai fazer isso. Entende? Nós precisamos orar e agir, porque é assim que nós vamos entender o propósito de Deus. É assim que vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós e para o nosso casamento. Se só orarmos e não agirmos, não colocarmos em prática aquilo que Deus está nos orientando na palavra, vai ser só mais uma campanha de oração, só mais um desafio, sem resultado, sem transformação. E eu tenho certeza que você não quer ficar aqui perdendo seu tempo, como eu também não quero. Por que nós fazemos desafios de oração acompanhado da palavra? Porque é na palavra que nós vamos aprender o que fazer, como fazer, para que direção tomar. Então fica essa reflexão hoje para nós. Eu sei que tem dia que Deus ele vai nos dar uns puxões de orelha mesmo. Tem dia que Deus vai nos trazer uma palavra de conforto. Mas tem dia que Ele vai nos trazer uma palavra de exortação. Porque muitas mulheres, elas querem mágica. Meu casamento tá um caos. Eu vou orar e pronto. Lindonas, quando eu falo aqui, quando eu uso aquela frase, da irmã Clara, lá do filme Quarto de Guerra. Eu amo aquele filme, eu amo aquilo que a irmã Clara ensina, então eu uso sempre aquela frase dela, que fala assim, olha, o nosso trabalho é orar, deixa o trabalho pesado para Deus. Quando eu uso essa frase aqui, não quer dizer que a gente tem só que orar e não agir. Está dizendo que aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Porque é isso que ela estava ensinando para Elizabeth. Quem já assistiu o filme aí sabe. A Elizabeth estava tentando resolver as coisas brigando. Ela brigava todo dia com o marido. O casamento dela já estava quase terminando, já estava por um fio, porque eles só brigavam. E quando a irmã Clara apresenta para ela o quarto de guerra, ela fala, eu não tenho tempo para orar tanto assim. Ela fala, mas você tem tempo para brigar. Brigas que não têm soluções. Ou seja, ela estava brigando e brigando sem ter solução. E aquilo estava só piorando a situação. Então ela ensinou que ela deveria orar.
Assim também nós estamos fazendo aqui, nós estamos orando. Mas lembra que a irmã Clara também falou com a Elizabeth que ela tinha que ler a palavra. E na palavra o Senhor iria ensinar como é que ela iria fazer? Então tem muita gente que interpreta a palavra de maneira errada. Ah, o meu trabalho é só orar e cruzar os braços. Não tem que mudar a mentalidade, não tem que mudar o modo de falar, o modo de agir, o modo de viver. Porque só orar, mas continuar vivendo nas práticas erradas, não vai te levar a nenhum resultado. Eu conheço muita gente que ora demais e vigia de menos. Ora muito e age pouco. Então, aquilo que é minha responsabilidade, eu tenho que fazer, porque Deus não vai fazer para mim. Aquilo que é sua responsabilidade fazer, é sua responsabilidade, é você que tem que fazer. Deus não vai fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. Então, o motivo de oração de hoje é para que o Espírito Santo nos direcione a obedecer os mandamentos do Senhor e a vivê-los. Obedecer e viver os mandamentos do Senhor, aquilo que Ele tem nos ensinado. E como estamos orando pelo casamento, nós estamos orando por nós e pelo nosso marido. E não é você que vai obrigar o seu marido a fazer alguma coisa. Você pode, de maneira sábia, orientá-lo em algumas coisas? Pode. Através da sua vida, seu marido pode mudar de vida? Pode. Por que não? Deus pode te usar como instrumento para salvar o seu marido pelo seu testemunho. Mas não é você sendo a mãe dele, a professora dele, a pastora dele. Não é assim. Entende? Então, quando nós queremos ensinar algo para alguém, nós ensinamos muito mais com exemplo do que com palavras. Então, nós vamos orar por nós e pelo nosso marido, mas pedir ao Espírito Santo que o conduza a obedecer os mandamentos do Senhor. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós entendemos que a soberania é dele. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Então, nós vamos agora orar essa reflexão de hoje, que foi baseada em Provérbios capítulo 7, versículo 2. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos direcione a obedecer e viver os mandamentos do Senhor. Porque sem o Espírito Santo, pela nossa própria vontade, pela nossa própria sabedoria, nosso próprio entendimento, nós não vamos viver e obedecer os mandamentos do Senhor. Nós vamos querer fazer a nossa vontade. Então vamos pedir ao Espírito Santo para nos orientar, porque é Ele que nos conduz. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Isso está registrado em João 16, versículo 8. O Espírito Santo é Ele que nos convence. É Ele que nos orienta. É Ele que nos conduz. Então vamos pedir a Ele nesse momento. Amém? Você pode orar comigo agora. Se você puder parar o que você estiver fazendo para nós orarmos juntas, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui, no 7º dia desse desafio de oração, de 31 dias, Senhor, de oração pelo casamento. Meu Pai, eu sei, Senhor, que a sua palavra, ela é o nosso manual de fé e prática. A sua palavra é aquela que nos conduz, Senhor, a um lugar aonde só o teu Espírito Santo pode nos levar. Deus, sem a sua palavra, sem a orientação do seu Espírito Santo, pela força do nosso próprio entendimento, nós não vamos conseguir obedecer. Então, Pai, o nosso motivo de oração de hoje é esse. Espírito Santo, nos ensina. Espírito Santo, nos direcione, nos conduza ao caminho da obediência, ao caminho, Deus, de viver aquilo que a sua palavra tem nos orientado, tem nos ensinado.
Nos conduza, Espírito Santo, nos direcione a obedecer e viver os seus mandamentos, a viver, Senhor, e a cuidar da sua palavra, a zelar pela sua palavra como a menina dos nossos olhos. Assim como diz o texto, Deus, a menina dos olhos é algo tão precioso que automaticamente nós fechamos os olhos quando percebemos que algo vai entrar nos nossos olhos. Assim também devemos zelar por aquilo que o Senhor diz. Devemos zelar, Deus, com um cuidado tão grande como cuidamos das meninas dos nossos olhos. Então, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, sozinhas nós não vamos conseguir, porque sozinhas nós queremos agir pela força da razão. Sozinhas nós queremos viver aquilo que a nossa carne pede. Sozinhas nós queremos sim olhar para aquilo que o mundo diz. Por isso que precisamos do Senhor, por isso que precisamos de Ti, Espírito Santo, para nos orientar, para nos conduzir a obedecer e viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aos seus mandamentos, à sua lei. Ah, Pai, não deixa, Senhor, não deixa que o nosso amor por Ti venha se esfriar. Não deixa, Pai, a chama no nosso coração se apagar. É por isso que nós estamos aqui, porque precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti como o ar que nós respiramos. E assim como o salmista diz, e como a corça, ela anseia pelo cheiro das águas, como ela suspira pelo cheiro das águas, assim também nós precisamos do Senhor. Então, Espírito Santo nos orienta, Espírito Santo nos conduz ao caminho da obediência. Ah, Pai, quantas vezes nós oramos, nós pedimos, nós falamos e nada acontece, porque nós queremos só pedir, mas não queremos ouvir, não queremos obedecer. Então, Pai, em nome de Jesus, nos leva, Espírito Santo, a esse lugar. Espírito Santo, porque se o Senhor não nos convencer, nós não vamos conseguir. Se o Senhor não nos convencer, não vai adiantar ninguém falar nada. Porque se o Senhor não nos convencer, nós vamos fazer só aquilo que a nossa carne pecaminosa está pedindo. Então, Pai, em nome de Jesus nós oramos e entregamos também nas suas mãos o nosso marido, Deus. Visita, Senhor, esse homem que está sendo citado o nome dele aí agora. Visita, Jesus, esse homem. Espírito Santo, leva esse homem também ao caminho da obediência. Conduz esse homem a obedecer e viver os seus mandamentos. Esse homem que já conhece a sua palavra, Deus, leva ele ao caminho da obediência. Esse homem que ainda não te conhece, conduz ele, Pai, ao caminho de te conhecer. Cerca esse homem com pessoas, ó Pai, que vai falar do seu amor para ele. Cerca, Deus, esse homem com amizades, com homens de Deus que vão conduzi-lo, Senhor, a conhecer a Cristo. Sim, Espírito Santo. Em o nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelo nosso casamento, porque cremos que o Senhor é aquele que criou o primeiro casamento, é aquele que criou o homem e a mulher e instituiu o primeiro casamento como a base da família, como a base da sociedade. Então, Pai, nós estamos aqui como mulheres corajosas, guerreiras de oração, que entenderam, Senhor, que se o Senhor não guardar, ó Deus, a nossa casa, nada vai adiantar tantas outras coisas. Se o Senhor não for a nossa rocha firme, se o Senhor não for o nosso alicerce, se o Senhor não for a nossa base, ah, Deus, as paredes vão ruir, as paredes irão vir ao chão. Então, Pai, nós entregamos diante do Senhor este momento de oração. E Espírito Santo, nós contamos contigo. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor para nos conduzir ao caminho da obediência, ao caminho, Deus, de viver os mandamentos do Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos por nos conduzir a esse lugar.
Nós te agradecemos por ser o nosso consolador, por ser o nosso guia, o nosso intercessor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, por nos permitir estarmos aqui juntas em oração pelo nosso casamento. E sabemos que o Senhor está ouvindo cada palavra que está sendo dita. O Senhor está vendo, o Senhor está contemplando, Deus. Ah, Pai, nós cremos que o esforço que fazemos diante do Senhor, ele não é em vão. E nós cremos no poder da sua palavra, porque somos mulheres forjadas pela palavra. Um caráter forjado, um caráter, Deus, que está sendo forjado, assim como o ouro é forjado no fogo, assim também estamos sendo forjadas pela palavra do Senhor. Cremos nisso, Pai, e ligamos na terra esta oração, porque sabemos que está sendo ligada no céu. Assim cremos, assim oramos, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica, Senhor, com cada mulher que está aqui agora comigo, no lar de cada uma delas, em o nome de Jesus, que cada uma delas tenha sabedoria, tenha entendimento, discernimento, Deus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim oramos e entregamos a Ti o 7º dia do desafio de 31 dias. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Amém, lindonas? Glória a Deus. Quem confirma essa oração, diga amém aí. Digita um amém, um glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que nós venhamos entender isso. Que o Senhor, Ele nos instrui para que venhamos obedecer e viver os mandamentos dele. Amém? Então você que está acompanhando esse desafio, não deixe de ler todos os dias um capítulo de Provérbios. Hoje nós lemos no capítulo 7, amanhã é o 8 e assim sucessivamente. Nós estaremos aqui para orar mais uma vez pelo nosso casamento e meditar naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã.